Abá. O que essa palavra significa? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E antes de tudo, claro, feliz Dia dos Pais. Esse dia tenha sido um dia muito agradável para você, para sua família. Que Deus possa abençoar você e a sua família ricamente. Bom, como é Dia dos Pais, eu pensei hoje então falar sobre, evidentemente, pai. E aí me lembrei da expressão que Jesus usa para falar de Deus, que é Abá. Mas o que a expressão significa de fato? E onde ela se encontra no Novo Testamento? São as perguntas que a gente vai tentar responder aqui hoje. Mas antes, deixa eu aqui relembrar uma questão importante. Deus pode ser para a gente uma péssima notícia ou uma ótima notícia. E na verdade não depende de Deus em si, mas sim da imagem que a gente constrói dele. Para muita gente, Deus é quase que uma espécie de entidade fora de contato, um ser distante e que talvez, por sua própria importância e santidade, não queira se envolver com as questões humanas. Ou então, para outros, Deus é como se fosse uma espécie de senhor muito idoso, de barbas brancas, severo que só ele, sentado no trono. Essas imagens percorrem a nossa mente, vez ou outra, quando a gente pensa na palavra Deus. Isso é muito normal. Afinal de contas, o termo Deus em si mesmo é vazio. Nós o preenchemos, nós damos significado a esse nome. O que, claro, não quer dizer que Deus não exista enquanto realidade. Na minha leitura, Deus é o fundamento de todas as coisas e se autocomunica ao ser humano. Mas essa autocomunicação de Deus sempre vai esbarrar na limitação humana na sua percepção. Dito de outra maneira, Deus fala a nós, mas nós nem sempre temos ouvidos para ouvir o que ele tem a dizer. E muitas vezes a gente vai construindo certas imagens de Deus que tem pouca coisa a ver ou nada a ver com o Deus que Jesus revela. Por exemplo, na história do cristianismo, a gente vê na própria teologia cristã que Deus muitas vezes foi associado muito mais a imagens da própria filosofia grega do que a própria tradição judaico-cristã. Por exemplo, o motor imóvel de Aristóteles foi reinterpretado por São Tomás de Aquino na Idade Média como sendo uma definição de Deus. Para Aristóteles, o motor imóvel seria aquela energia ou aquela força que dá início a todas as coisas, né? Ele diz o seguinte: pense numa árvore, por exemplo. Essa árvore vem de uma semente, certo? Essa semente vem de outra árvore. Essa árvore vem de outra semente. Essa semente vem de outra árvore. E assim a gente pode seguir indefinidamente, até chegar àquilo que Aristóteles chamava de causa não causada, ou a causa de todas as causas. A causa primária que seria esse motor imóvel. A partir dali, tudo foi feito. Bom, quando na Idade Média essa filosofia aristotélica alcança a Europa, graças, aliás, à conquista da Espanha pelos árabes, que levaram consigo essa filosofia, essa filosofia aristotélica vai ser cristianizada, digamos assim, por São Tomás de Aquino, o grande doutor da igreja, que, na sua Suma Teológica, vai apresentar exatamente Deus como sendo esse motor imóvel. Mas será que Deus é assim mesmo? Um motor imóvel que está externo à Terra, que age no mundo a partir de fora, e nesse sentido, tudo que acontece no mundo, ele é o responsável, porque ele é o Todo-Poderoso? Será que é isso de fato? Então a gente precisa repensar a imagem de Deus que a gente está construindo. E nesse sentido que o teólogo Adolphe Guéchet, um teólogo que eu já comentei aqui no canal algumas vezes, teólogo belga excelente, tem uma coleção de livros muito boa chamada Deus para Pensar. Aliás, ela está aqui, ó. São esses livrinhos aqui. São vários volumes. Em um desses livros, o Guéchet faz a seguinte pergunta: será que nós faremos de Deus uma boa notícia para as pessoas? O que pressupõe, evidentemente, a possibilidade de fazer de Deus uma má notícia. Nesse sentido, a gente precisa então voltar a Jesus para saber como Jesus lida com Deus. E aí, uma das expressões que Jesus usa para falar de Deus é exatamente a expressão Abá, que significa, no aramaico, pai. Mas é pai em tons carinhosos. Seria uma espécie de papai, ou papaizinho querido. É a expressão de mais intimidade que pode haver entre um filho, uma filha e seu pai. E é claro que se na nossa realidade terrena, né, os pais que nós temos ou tivemos, evidentemente não são perfeitos, nós não somos perfeitos nessa paternidade, mas na perspectiva de Jesus, essa palavra expressa a ideia da paternidade divina, ou seja, o Deus que é em si mesmo perfeito e eterno é também papai. E um papai carinhoso, um papai presente. Bom, a passagem em questão na qual Jesus usa essa frase está no momento de muita crise de Jesus, que é o momento do Getsemane. Para quem conhece a história, estamos aqui nos momentos que antecedem a sua prisão, o seu julgamento e a sua crucificação. Momento que Jesus poderia, inclusive, fugir.
Ele está ali no jardim de Getsemane, tem uma abertura muito fácil para o deserto, ele pode fugir para o deserto e sair de Jerusalém, não ter nenhum problema no Império Romano, não ser preso no Império Romano, e assim por diante. Mas ele não faz isso, pelo contrário. Ele fica no jardim de Getsemane e, no momento específico da narrativa, ele vai orar. Essa narrativa vale a pena ser lida. Ela diz o seguinte: E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tornou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, e na sua oração, ele diz o seguinte: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afaste de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E a gente percebe depois que Jesus faz essa oração por 3 vezes. Ele vai repetindo essa oração mais vezes. Porque é um momento de crise, ele quer fugir dessa situação, ele não quer enfrentar esse momento. Evidentemente, ninguém em sã consciência gostaria de ser crucificado. Isso é óbvio. Então Jesus está ali agindo como qualquer um de nós agiria. Mas tem uma diferença importante. E a diferença está nessa palavra Abá. Essa palavra, Abá, papaizinho, revela que Jesus confia no caráter de Deus. Ele confia no caráter do Pai a quem ele diz servir, a quem ele se reconhece como filho. Então perceba que essa palavra faz toda a diferença. Mesmo no momento de crise, de maior dor, de maior dúvida, de angústia, como o texto diz, essa palavra é o que é capaz de sustentar Jesus na sua rota rumo à cruz. É por isso que ele diz: Pai, Abá, se possível, afaste de mim esse cálice, ou seja, eu não quero isso. E olha que interessante, é um Deus que nos permite ser quem somos. Ou seja, a gente pode apresentar a ele, como Jesus fez, o nosso mais íntimo, o que está passando dentro de nós, a nossa percepção, a nossa vontade, e dizer, eu não quero isso, ou eu quero isso, e dizer para ele. Mas a palavra que começa essa expressão, Abá, deixa claro que para Jesus é mais importante confiar nesse amor do Pai do que cumprir a própria vontade. Por isso que ele diz, contudo, não faço o que eu quero, mas sim o que tu queres. Essa expressão é muito interessante. O Abá de Jesus, o paizinho de Jesus, é quem o sustenta nesse momento de cruz. Aliás, lá no Evangelho de Lucas, embora a palavra não seja Abá, ele chama Deus mais uma vez de Pai e diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por que eu estou dizendo tudo isso hoje no Dia dos Pais? Porque nós temos Deus como papai. E isso é importante pensar. No Novo Testamento, mais outras 2 passagens do Novo Testamento grego, essa palavra Abá é utilizada. E as 2 palavras são das cartas de Paulo. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz o seguinte: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ou seja, nós recebemos o Espírito de Jesus, que clama também por nós e em nós, Abba, Pai, Paizinho querido. E a outra passagem está em Romanos, capítulo 8, versículo 15, que diz o seguinte: Pois não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, mais uma vez, Paizinho. Essa expressão é o que garante, segundo o apóstolo Paulo, o nosso pertencimento a Deus. Nós recebemos o espírito de adoção, e por meio desse espírito, que é o Espírito de Jesus, nós clamamos, Abba, Papaizinho. Para Deus, o Deus que criou todo o universo, segundo a fé cristã, é também o Deus que a gente chama de papai. E isso é muito belo. Não é apenas uma frase feita, uma frase que a gente utiliza nas nossas igrejas e cultos, mas é uma realidade profunda. A realidade de que, porque Deus é papai, é papaizinho querido, a gente pode enfrentar os Getsêmanes que nos apresentam. A gente pode enfrentar as dores, as angústias, as crises. Por quê? Porque a gente não recebeu mais o espírito de escravidão, mas sim o espírito de adoção. Nós somos feitos filhos e filhas de Deus. E isso é muito inclusivo, porque essa perspectiva é para todos e todas. A ideia de que o Espírito de Deus, que é esse Espírito que nos leva a chamar Deus de Abá, ele foi derramado sobre toda a carne, segundo o próprio texto bíblico afirma. Então, todos os seres humanos são chamados e convidados a viverem com Deus essa relação de paternidade / maternidade, pela qual chamamos Deus, o Deus eterno, de papaizinho querido. Então, para você, um feliz Dia dos Pais, e que você possa cada dia mais conhecer esse Deus que é Abá, que é papaizinho querido também.
Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um vídeo curto, mas um vídeo direto ao ponto. E eu quero lembrar você que no dia 17 de agosto, então próximo domingo, nós teremos aqui a live no canal às 9h30 da noite, falando sobre a terceira parte do tema História e Formação da Bíblia, né, do texto bíblico. Então a gente vai conversar aqui sobre o Novo Testamento. Se você puder, esteja com a gente, convide também outras pessoas, partilhe a live, enfim. Eu também quero apresentar aqui para vocês, mais uma vez, o clube de membros do canal, que já está funcionando. Então, se você tem interesse, por exemplo, em fazer um curso de grego, a gente está aqui com um curso Desvendando o Grego Bíblico, que já está funcionando, já está rodando, mas é possível ainda ingressar no curso. Você consegue ter as aulas gravadas anteriormente para assistir, tem apostila, tem certificado ao final. Enfim, se você tiver esse interesse, é só clicar aqui no botãozinho Clube de Membros, ou inscreva-se, seja membro do canal. Você vai ter 3 possibilidades. Primeiro é Mitopoia Plus, que dá alguns benefícios, como selos aqui no canal, comentários respondidos. Segundo nível é o Viajante da Terra-média, que te dá direito a participar do grupo de WhatsApp também do canal, também fazer sugestões sobre lives, sobre vídeos. E o terceiro nível, por fim, é o Peregrino de Nárnia, que dá direito a tudo isso e também ao curso de grego Desvendando o Grego Bíblico, que é um curso que trabalha tanto a língua grega, o grego koiné, como também a exegese bíblica. Então, se você quiser fazer parte, ainda está em tempo, é só se inscrever. E no mais, muito obrigado por tudo. A gente está chegando a 2.000 inscritos aqui no canal. Isso é muito legal. Fico muito feliz por você estar presente aqui, dando atenção a esse canal. Fique à vontade, claro, para conhecer os outros vídeos, acessar as lives e também fazer seus comentários. Abraços e até!